Bom, primeiro, muito obrigado por ter você aqui. Vou dar Prazer é meu. segunda vez que você visita a casa, já está bem ambientado. Hashtag. Resta-on. O que você achou do espaço? Cara, animal, o espaço, assim, dá um orgulho de ver um espaço cripto no Brasil, assim, esse ecossistema que vocês estão criando aqui, animal, o restaurante, a última vez que eu vim não tinha sido inaugurado ainda, tá muito legal também o Crypto Kitchen, acho que a oportunidade de ter isso no Brasil, numa cidade como o Rio, e tá trazendo tanta inovação e todo o cenário de tecnologia, o Rio tá querendo ficar à frente, né, desse movimento, eu acho bem legal. Enfim, é um orgulho, velho, ver esse mega espaço cripto aqui. É uma coisa interessante, né? Como no Rio de Janeiro a gente vê um caminho que não é tão normal nos mercados tradicionais. O Rio hoje, até mais do que São Paulo, parece ser um grande polo para cripto no Tá Rio. virando, né? Acho que talvez vocês tenham puxado um pouco disso. Assim, acho que os eventos de inovação têm vindo para cá, né? Você teve Ethereum Rio, você teve Blockchain Rio, enfim. Acho que a cidade está começando a concentrar um pouco mais esse ecossistema, o que me parece fazer bastante sentido, assim. Acho que estava fazendo falta disso, né? Querendo ou não, o ecossistema de tecnologia está muito em Floripa, que é onde a gente tem escritório, enfim, em São Paulo, né? Como todos os eventos acontecem lá. Eu acho que trazer isso para o Rio é uma oportunidade legal e, puta, ter esse espaço aqui no Rio para a galera poder aproveitar e conhecer, assim, acho que é animal. Não, com certeza. Você falou, por exemplo, do Rio Blockchain Fest, foi inclusive onde a gente se conheceu, né? Exato, A gente foi panelista lá, pude ter um papo bem legal com o exato. pessoal. E nesse sentido de o Rio cada vez sendo mais um polo maior de cripto, o que você acha das novas empresas e startups relacionadas tanto à mineração quanto a empresas de venture capital, diferentes projetos e devs sendo lançados aqui? O que você acha que muda em relação ao panorama para os próximos anos? Você acha que vai se manter sendo o caso? O forte trabalho que a prefeitura tem feito aqui no Rio de Janeiro é uma coisa que tende a perpetuar isso ao longo do tempo? Eu acho que sim, eu não conheço muito a realidade, assim, eu não venho tanto assim para cá, para o Rio, então eu não conheço tanto a realidade da cidade, mas eu acho que assim, por todos os movimentos que está fazendo, a cidade começar a aceitar pagamento de impostos com cripto, acho que está querendo capitanear essa vanguarda do movimento, até vários fundos de VC estão aqui ou estão vindo para cá, tem uma perna aqui, então acho que está retomando antigamente o mercado financeiro ficava dividido, né, em São Paulo e Rio, acabou me direcionando muito para São Paulo, quando fechou a Bolsa do Rio, acho que agora o mercado financeiro 2.0 tá vindo para cá, eu acho que isso é animal. E você falou também sobre Floripa, é até curioso, como no Rio de Janeiro, por mais que seja um grande polo, mas é impressionante como os grandes influenciadores estão em Floripa, né? Curioso esse movimento. Então, acho que Floripa é um polo de tecnologia há muito tempo, né? Polo de startups, tem muito investimento público e privado lá para trazer as startups para lá, para conseguir desenvolver. Esse movimento precisa acontecer muito com parceria com faculdade também, então precisa ter universidade, ter estudante de engenharia, porque no final do dia a tecnologia se desenvolve assim, né? Então, Floripa cresceu muito dessa forma, por isso que a gente tem um escritório lá. Eu acho que o Rio tem tudo para também ser um segundo polo aí de inovação. Recife, né, no Brasil, também é um grande polo de inovação. Acho que o Rio pode se tornar esse terceiro braço ou eventualmente até capitanear esse movimento. E aí, saindo talvez um pouquinho do âmbito da tecnologia, indo mais na parte de asset class, o que você acha do movimento atual do mercado? Eu acho que tanto para a mineração quanto para o desempenho de ativos no geral no mercado cripto, a gente vê um momento em que a maior parte dos investidores estão um pouco ressabiados, especialmente aqueles que entendem menos do assunto, estão com menos fundamentos atrás da compra deles, né? E até, assim, no final do dia, as pessoas acabam comprando as notícias, né? E aí, nesses momentos, assim, as notícias que vendem clique são as notícias mais catastróficas possíveis, né? Então, assim, acho que o momento que o mercado é muito importante para a gente entender exatamente para onde vai. Eu acho que nos últimos, pelo menos um ano aí, o Bitcoin acabou colando muito, assim, falando de bolsa em mercado de tecnologia, então você tem um momento muito grande da correlação de cripto com tecnologia. Então você via, era só ver, Nasdaq Index caindo, você via cripto caindo e vice-versa, né? Então tinha a correlação histórica de 0.10, 0.12, foi para quase 0.9. Então E recentemente, nesse mês, até teve um pouquinho de uma quebra de uma expectativa. quebra de expectativa, exato, que cripto acabou ficando de lado e, enfim, bolsa caiu, né? E aí, agora, mais recente, a gente vê uma queda de novo de cripto forte, né? Fazia tempo que não via 10, 15% num dia. Talvez motivado por um evento de cauda imprevisto de uma corretora grande ficando insolvente ou com a suspeita de que ficou insolvente, até o momento não tem como saber exatamente o que está acontecendo. Mas eu acho que é um momento, cara, bom para criar coisas e bom para construir. Assim, falando especificamente sobre o nosso business, que é mineração, é um business anticíclico e é um business de distressed. Então você tem as maiores mineradoras listadas, as maiores mineradoras do mundo que são listadas em bolsa. Hoje você tem
13 mineradoras listadas em bolsa, 14 talvez. A maior parte delas acabou tomando dinheiro caro, em dívida, deixou como colateral o Bitcoin e acabou não tendo margem. Enfim, tem várias que estão em momento realmente de estresse, várias que já pediram Chapter 11 ou estão próximos de falir, né, de bankruptcy. Então, assim, acho que para gente que nunca alavancou e sempre fez um business focando muito em eficiência, é o melhor momento possível para a gente crescer. No final do dia, até eventualmente incorporar, se tivesse caixa suficiente, as operações desses caras que estão mal. Esse é o play no final do dia, né? E são duas coisas interessantes que você falou que eu acho que fazem um grande comboiar no fim das contas. Você citou agora o episódio que a gente está observando da FTX e da Binance como talvez um grande driver para um mercado mais urso e no momento de queda. É interessante como o gerenciamento de risco, a não alavancagem, o asset liability management dessas empresas, assim como a gente viu com a Three Arrows Capital, Exato. com a Celsius e tudo mais, parece que as pessoas têm esse pânico, mas a gente já observou isso ao longo do ano e o mercado conseguiu sustentar pelo lado da tecnologia, de fundamentos e tudo mais. Mas é impressionante como também no mercado de mineração a gente vê alguma coisa do gênero. Quem se alavancou e não se planejou bem para esse momento agora está sofrendo e apanhando. No final do dia, tudo é uma questão de gestão de risco, né? Eu acho que muita gente acabou deixando de fazer sistema de casa e achou que era oba-oba e está colhendo, enfim. Infelizmente está sofrendo agora os custos desse movimento. E aí, nessa linha, eu achei muito curioso um quote que você tinha dado numa matéria para o Exame há um tempo atrás. Deixa eu até dar uma olhada aqui para não errar nenhuma palavra. Esse é o melhor momento para a mineração de Bitcoin. E a gente estava justamente, eu acho que um dia depois, teve uma matéria da CoinDesk falando que o Bitcoin tinha atingido o all-time high na dificuldade de mineradores, acho que 13%, Exato. e os mineradores estavam sofrendo. Então, onde é que entra o melhor momento? Exatamente. O que é bom, né? Exatamente. Então, a gente, assim, no final do dia, o minerador ele é um produtor do Bitcoin, né? Ele é quem produz, quem coloca novos Bitcoins no sistema através da validação de transações. Então, a gente é a AWS, a gente é o validador das transações dessa rede e a recompensa são taxas de transação. Então, todas as FIIs são pagas pelos mineradores, mais o direito de emitir novos Bitcoins. A receita dos mineradores agora está em all-time low histórico. Então, essa receita nunca teve tão baixa na história do Bitcoin. Isso é uma combinação de dois fatores. Um aumento da rede. Então, para entender rapidamente, você tem hoje 900 Bitcoins emitidos por dia. Independente da quantidade de mineradores que tem, você vai dividir esse mesmo pote. Se você tem 100 mineradores, você vai dividir 900 Bitcoins por 100. Se você tem 1.000, você vai dividir esses mesmos 900 Bitcoins por 1.000. Então, quanto mais mineradores tem no sistema, menor em Bitcoins é a recompensa e menor é a receita por consequência. Isso se ajusta quando o preço do Bitcoin sobe, o minerador então, existe uma relação de causa e efeito, né? O mercado competitivo, então quando você tem um aumento de oferta, você consequentemente tem uma queda de preço e vice-versa, e pessoas saem ou entram no sistema. Então, se está bom, não tem gente ganhando dinheiro, tem um incentivo para novos mineradores entrarem. Quando tem gente perdendo dinheiro, as pessoas saem do mercado porque estão perdendo dinheiro. Nesse momento, a gente está vendo uma combinação de dois fatores, que é mais mineradores entrando e o preço do Bitcoin caindo. Isso, assim, no médio prazo, é insustentável. Então, ou o preço do Bitcoin vai sair, ou gente que está perdendo dinheiro, e tem muita gente que está perdendo dinheiro, haja vista o que a gente falou das mineradoras que estão quebrando, enfim, acabam desligando e saindo do mercado. Como você tem o preço de energia, que é o principal custo, aumentando, então acaba que tem muita gente hoje com o preço de produção de um Bitcoin abaixo, preço de produção acima do preço do Bitcoin spot, né, do preço do Bitcoin à vista. Então esse cara está perdendo dinheiro todos os dias. É natural que esse cara saia do sistema ou fique gastando dinheiro de caixa para manter a operação, o que muitas vezes o caixa acaba rápido, né? Porque esse cara não é eficiente, porque esse cara não se planejou, porque ele alavancou, etc. Então, acho que o movimento é muito esse, assim. Então, esse é o melhor momento porque as máquinas, que são os principais ativos, né, os computadores que a gente processa as transações... As famosas ASICs. Os ASICs, né? Que são computadores específicos que fazem só essa atividade, não fazem mais nada. Elas têm uma correlação de preço muito alta com o Bitcoin. Tem uma correlação positiva, então tem um beta positivo. Então, quando o Bitcoin cai, as máquinas caem mais. Quando o Bitcoin sobe, as máquinas sobem mais. Então, você está hoje, como a receita está no fundo histórico, né, tá no menor período possível, menor patamar possível, as máquinas também estão. Então, cara, a gente está comprando máquinas hoje a mesmo preço de 2019. Em 2019 o Bitcoin estava a $3.000, agora está, sei lá, $17.000. Então, quando a gente vê esse movimento, faz todo sentido para quem é minerador eficiente, está crescendo agora e está construindo. E não somente isso, né? Porque se a gente está com a taxa de dificuldade cada vez maior, significa que a rede também está com hash rate cada vez mais alto e cada vez mais segura. Então, a rede do Bitcoin como um todo... Não, os fundamentos são maravilhosos. Exatamente. E assim,
Notícias que a gente tem visto agora, nos últimos 6 meses, 1 ano, com o preço caindo, se fosse no ano passado, o preço estava em $100 mil. Nunca vi tanta notícia positiva. Cara, banco aceitando, banco adotando, grandes, empresas, Mastercard, Visa, grandes retails. Assim. Não, mas até o institucional, se você pensar na Fidelity, Exato. Bank of New York, BlackRock, todos Todo eles. mundo entrando no mercado. Cara, notícias que, certeza, no passado seriam notícias, saiu, divulgou o release, ia ser pump na hora. Hoje está acontecendo o contrário. Então, assim, eu acho que o fundamento está muito deslocado em relação ao preço. Me parece um momento interessante de compra. Assim. Eu dei um call em 2019, esse mesmo artigo que você viu agora do Exame, eu falei que era o melhor momento para mineração, eu falei que era o melhor momento para entrar em Bitcoin. Foi em janeiro de 2019, teve até um cara que numa palestra aqui no Rio, inclusive, ele viu essa palestra e depois o artigo e ele comprou. Ele comprou um lote grande e depois, acho que 1 ano, 2 anos depois, cara, o Bitcoin estava 3 mil, foi quando bateu 20 e poucos de novo, ele me ligou e falou, pô, Rudá, só te agradecer, eu vi a tua palestra, entendi, eu falei, pô, me agradecer não, paga uma janta, né? Enfim, então e acho pagou? Que não pagou ainda. Ainda? Ainda não, tem que cobrar. Mas enfim, acho que esse é o contexto, assim, acho que no final do dia a gente tem um momento oportuno, é o momento que a gente vê quem está nadando nu, né? Então quando a maré baixa é o momento que a gente vê quem estava na pior ou não. Então é o momento que a gente está usando para crescer e para, cara, construir. Acho que Você falou uma coisa interessante sobre a receita da rede. É interessante como a gente está observando agora, depois de talvez o maior evento do ano, que foi o Merge do Ethereum, a perspectiva de ter a primeira blockchain depois do Bitcoin como uma blockchain não deficitária, em termos de como você tem efetivamente a receita não quero nem usar protocolo, receita da rede, uma Layer 1. E nesse contexto, pensando ainda na rede do Bitcoin, uma das coisas muito interessantes que a gente viu em relação à migração do Proof of Work para o Proof of Stake é a questão ESG. A gente sabe que para muitas empresas, investidores institucionais, é uma coisa relevante. Ponto-chave. Na Europa, por exemplo, você não precisa nem estar falando exclusivamente de cripto. Quando você fala de política ESG, você está falando de aceleradoras, grandes fundos de venture capital, todos eles muito preocupados com essa questão. Pensando no investimento institucional de Bitcoin, vocês, por exemplo, têm uma política de ESG mining, né, que vocês se aproveitam de gas flare. Explica um pouquinho para o pessoal como a parte de ESG mining, como a parte desses gas flares, melhor aproveitando as emissões de metano que vêm óleo e gás, né? Do óleo e gás, mas tem metano, tem, por exemplo, o produto também de lixão. Você tem uma série de operações que tem gás, que precisam queimar esse gás. Exato. E que é altamente poluente. O metano ele é 20 vezes mais poluente do que... A própria Exxon, no caso, ao longo do ano também fez... A ExxonMobil investiu pesado e começou a minerar. Exato. Para consumir o flare. Basicamente, flare é aquela tocha de gás que fica queimando. É um subproduto da operação de petróleo, de extração e refino. E ele precisa queimar, porque não tem o que fazer com aquele gás, não é tanto gás para fazer um gasoduto. Então, a única coisa que sobra é queimar. O que a gente fez foi encontrar empresas de óleo e gás nos Estados Unidos que tinham esse problema e nos propor a resolver esse problema desse cara, basicamente consumindo esse gás. Então, eu gero uma nova linha de receita para esse cara, porque eu compro esse gás. Eu compro mais barato do que o gás natural, óbvio, porque é lixo para ele. Eu jogo esse gás para um gerador, gero energia dentro do oil field, consumo essa energia dentro do oil field, então não precisa nenhum investimento em infraestrutura de transmissão e distribuição de energia, e reduzo em torno de 90% o carbono equivalente desse cara. Então, no final, é um ganha-ganha para todo mundo. Um ganha-ganha para ele, que gera uma nova linha de receita, para a gente, que compra um ativo, compra energia, que é meu principal custo, mais barato, e para o meio ambiente, porque eu estou reduzindo a emissão de carbono, e no final, carbono equivalente, né, metano, que é o principal gás do efeito estufa. Então, todo mundo ganha. Precaptação, imagino que nos Estados Unidos e na Europa, eventualmente, para aftermining, isso definitivamente não atrapalha. Então, acho que isso ajuda no final do dia, né? Porque a gente consegue até gerar crédito de carbono. Poderia gerar crédito de carbono, tem que certificar, óbvio, mas poderia ser um gerador de crédito de carbono, diferente de plantar uma árvore e esperar 30 anos para conseguir gerar crédito. Né? No final do dia, a gente de fato está mitigando a emissão de carbono e por isso o crédito. Mas a nossa visão é essa, assim, então não é só ficar em óleo e gás também, mas otimizar operações de energia renováveis, que hoje você tem um grande problema também, que é gerar mais energia do que você consegue despachar no grid. Então você acaba desincentivando novos investimentos, porque a taxa de retorno acaba muitas vezes sendo muito baixa ou demorando muito tempo para você ter o payback de uma planta solar, ou de uma planta eólica. E juntando essa planta com mineração, você consegue antecipar esse payback, mesmo hoje, na condição atual de mercado. E aí você incentiva o investimento em renováveis. Então, no final do dia, o que é diferente. Eu acho que mineração de Bitcoin é justamente o contrário
de um problema, uma solução para o meio ambiente, uma solução para a energia. Assim. Perfeito. Para a gente poder então fechar, fazer o nosso final roundup, fala para mim, em relação a Arthur Mining, roadmap de vocês, o que vocês acham que são próximos passos cabíveis que a gente pode esperar? Então, a gente está no meio de uma rodada agora, finalizando a rodada, um momento, como eu falei, muito bom para comprar máquina, então a gente está bem entusiasmado com isso, nossos investidores também compraram a tese de anticíclico e tal. E o próximo passo é a gente começar a botar o pé no Brasil, a gente entende que tem uma grande oportunidade para fazer essa atividade no Brasil, então vamos replicar toda a tecnologia que a gente desenvolveu nos Estados Unidos para cá. Então a gente entende que esse é um caminho bem possível e assim, resolvidas algumas questões tributárias e legais que a gente já resolveu, é um pavilhão de crescimento gigante, porque não tem ninguém fazendo. E acho que esse é o grande próximo marco vai ser esse. Assim. Então, fechada a rodada, a gente já vai começar a botar uma bandeirinha. A gente botou uma bandeira brasileira nos Estados Unidos, agora a gente vai botar uma bandeira americana, porque a Arthur é uma companhia americana, no Brasil. E aí eu acho que até para fechar seria até legal falar. Bom, a Arthur Mining, como você bem falou, localizada nos Estados Unidos, mas com 2 co-founders brasileiros. Né? Exato, é uma empresa de brasileiros nos Estados Unidos, né? O que deixa as coisas só mais difíceis de fazer negócio lá, sendo latino, enfim. Mas começamos lá e a gente começou o business em 2017 lá. E a ideia agora é voltar. O time de tecnologia está todo no Brasil, então a ideia agora é ter operação no Brasil também. Bom, se servir de encorajamento para você no futuro, a Hashdex tem uma trajetória relativamente similar, né? O Caratório e o Marcelo nos Estados Unidos tiveram a ideia, trouxeram para cá, tá funcionando. Então, quando vocês trouxeram a operação de vocês, eu também tenho certeza que vai ser um tremendo sucesso. Amém. Amém. Obrigado, Rudai, pela participação. Valeu. Muito bacana. Obrigadão. Valeu. Prazer. Bom, contamos com você na próxima vez que você vier no fim do ano. Me sinto de casa aqui já. Não, bacana. Muito obrigado aí, Rudai. Parabéns pelo espaço.